Muito bem, a gente está de volta no seu rádio para falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da nova concessão de pedágio. Importante, né, Riva? Porque às vezes a pessoa está no carro agora, circulando aqui em Curitiba, em Londrina, em Maringá, e aí... O assunto é pesado, é maçante, mas ele é fundamental. Fica pensando que burocrático, mas na verdade não é nem um pouco, porque você vai viajar aqui, vai passar pelas praias, vai ter que pagar, o alimento que vem para você passa, tem o custo lá, tem o custo do pedágio, e é com o nosso dinheiro, né? Você tá trabalhando aí hoje, tá no carro circulando, muito do que mantém a máquina pública, se não a maior parte, vem exatamente do seu esforço aí, os impostos todos que você paga. Então, na hora de cobrar, a gente tem que fazer esse papel jornalístico extremamente importante de sim acompanhar como é que andam as situações para que você... Exigir, né? Exigir, que você cobre, acompanhe o seu político, né? Que você votou, que você elegeu na época da eleição, foi aí pedir voto para você. Agora, na hora de te devolver, tá fazendo o quê para resolver essa bucha chamada concessão de rodovias aqui no Paraná? Então, vale dizer o seguinte... Aqui no Paraná tem um grupo, né, dos principais entidades do setor produtivo, são grandes empresários, representantes da indústria, né, grandes lideranças, digamos assim, que comandam aí os departamentos importantes do setor produtivo do Paraná, que resolveram pressionar o governo federal, arregaçar as mangas, vamos também fazer nossa parte. Encaminharam aí um ofício à presidência da República, ao presidente Lula, e ao ministro dos Transportes, o Renan Filho, aquele que vinha, mas acabou não vindo aqui pro Paraná, para justamente cobrar agilidade, querem solução em relação à questão do pedágio. A gente vai para Londrina conversar sobre isso com a apresentadora Raquel Rodrigues. Raquel, bom dia para você. Bom dia para vocês, é isso mesmo, esse G7, né, que é composto aí da FACIAP, FEComércio, FAEP, FIEP, Associação Comercial do Paraná, FETranspar, FECOPAR, decidiu então enviar esse documento que destaca que com o término das concessões do pedágio em novembro de 2021 e a desativação de 27 praças de pedágio no chamado Anel de Integração, as rodovias começaram a se deteriorar e as manutenções não são constantes nesses trechos. O presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, o Fernando Moraes, que é um dos coordenadores desse grupo, chamado de G7, explicou que existem muitas preocupações com as rodovias federais. Ele destacou ainda que a atual situação dessas estradas já está encarecendo o frete no estado. Ele também comentou que o modelo ideal foi amplamente debatido com a população paranaense e por isso o processo já está bem avançado, faltando apenas a concessão. Moraes afirmou que o G7 e o governo do estado desejam que o pedágio no Paraná seja responsável pela realização de obras como duplicações, viadutos e outras melhorias e não apenas a manutenção das estradas. As concessões das rodovias paranaenses deveriam ter saído, na verdade, do papel ainda no ano passado, o que não aconteceu. Enquanto isso, as estradas, como a gente já falou aqui, estão deteriorando sem manutenção e prejudicando diversos segmentos aí do setor produtivo e atrasando o desenvolvimento do estado. Essa foi a posição deles, né? Apesar de que a gente sabe que esse modelo, embora amplamente discutido, não está fechado. A gente já sabe também que ninguém quer só manutenção, quer duplicação, quer melhorias nas estradas. A gente tem as piores aí, se comparar com São Paulo e Santa Catarina, mas precisa fechar esse modelo de uma forma correta e especialmente com os custos de tudo isso, que também não está fechado, né? É com vocês. Pois é, e a gente vê o seguinte, né, Raquel, iniciativa do setor produtivo. A gente registrou agora há pouco, inclusive, e o Jornal da Manhã desdobrou, quem está na audiência acompanhou mais cedo, como é que anda o clima entre os nossos representantes políticos lá em Brasília. É um clima de abstinência, parece, né? De entrar na conversa, de encampar o debate. Parece assim, não é com a gente. Tinha, por exemplo, assim, ó, lá pro Jornal da Manhã, a deputada Luísa Canziani disse que não tá acompanhando os bastidores da discussão sobre o pedágio. Que bom, não vai afetar a vida dela, talvez. O Sérgio Moro mandou uma nota falando que ele não ia comentar o pedágio, que é uma pauta que não tem relação com ele exatamente, né? O Oriovisto disse que prefere não se manifestar também. Só para relembrar o pessoal que não acompanhou o Jornal da Manhã. O Flávio Arnes disse que quem acompanhava a negociação, representava a bancada nas audiências públicas, né? Disse que concorda com o pedágio, do melhor modelo, tal, criticou o Ratinho Júnior. Mas assim vai, quando você escutar a matéria completa, pode entrar lá no YouTube, vai ter a edição de hoje deles lá.
que eles trazem vários representantes da bancada que se dizem excluídos da conversa, né? Que, alguns que falam que estão acompanhando. Mas solução mesmo, Riva, para essa questão, por enquanto não tem. O ministro ia vir, não vinha mais, depois parece que na quarta-feira vai ter uma nova reunião. E foi por interferência do Partido dos Trabalhadores que o Renan Filho não veio, porque ele quer resolver com o Ratinho. Mas quem tem interesses políticos aqui dentro do nosso estado não está deixando e quer impor um modelo. Hoje, por exemplo, o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Paraná, Arilson Chiorato, disse que esse modelo que está aí não pode funcionar com um monte de coisa, com outorga. Mas o modelo antigo que não tinha, o modelo antigo foi pelo menor preço e deu. E aí fizeram um contrato draconiano que nem tribunais internacionais continuam a derrubar. Foi incoerente na fala dele. Esse negócio de degrau tarifário, de outorga, de valores, isso está sendo exigido agora para não custar tanto que nem custou. Há quem diga que vai custar menos, há quem diga que vai custar mais. Não tem um estudo definitivo ainda, Rafa, nem Clara Raquel que está participando com a gente, para afirmar categoricamente, peremptoriamente, que não vai, como é que vai ser. Agora, o que não pode é 2 ou 3 políticos quererem impor o seu modelo. Isso não é prerrogativa deles. Cadê a reserva institucional? Isso é prerrogativa do governo do estado, do governador, da figura que nós elegemos para nos representar nessas negociações, do presidente da República, da figura que foi eleita pela maioria dos votantes desse país para resolver esse problema. Deputado pode dar parpite, como diria na minha terra. Lá em Cornélio, Raquel, a gente ia falar assim, pode parpitar, mas não tem que mandar. E a gente tem que assumir um protagonismo também. Não pode acontecer, como a gente está vendo aí, os deputados, embora eles não vão aos finalmente tomar a decisão, mas assim, se eles não assumirem um protagonismo de também representar o Estado de alguma maneira, não sei, não é comigo, não vai dar, sei lá, daqui a pouco eu entro nessa conversa, isso não tem muito sentido, né? Se a gente não tiver um lado só, vai ser representado. Então a gente precisa que eles nos representem também, que coloque aí a situação, porque vai ter que ter essa força política, né? Não tem jeito. Não vai ser só técnica essa discussão e a gente já sabe disso, né? Com certeza. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer desdobramentos aqui no Estado em relação a um cargo importante na Assembleia Legislativa, encampando aí as discussões a respeito do pedágio. Tem disputa política na área, daqui a pouco a gente conta mais, Raquel. Mas eu tenho que te perguntar, antes da gente encerrar a participação, obviamente, sobre as chuvas, né? A gente acompanhou exatamente o que vem acontecendo aí na região. Vou pedir mais detalhes do que houve aí com relação aos alagamentos, as casas alagadas, desabrigados, chuvas e tudo mais. A gente está tendo fortes chuvas em todo o estado do Paraná e a gente teve uma surpreendente aqui na cidade de Bandeirantes, no norte do estado. Durante o final de semana choveu mais de 160 milímetros na cidade, ocasionou uma formação de tromba d'água no Ribeirão Água das Antas e também no Ribeirão Água do Caixão. Mais de 1.000 pessoas do município foram impactadas de uma maneira bastante forte lá. Ao todo, 12 bairros foram afetados, 20 casas foram completamente destruídas, fora aquelas que tiveram... O rio subiu, né? O Ribeirão subiu, veio a água com lama, com sujeira, surpreendeu as pessoas. Muitas tiveram, a água chegou até 1 metro dentro da casa, e de acordo com a nossa equipe que foi acompanhar a situação lá em Bandeirantes, a população desabrigada está no colégio da cidade, em casas de parentes e amigos. As perdas foram bastante significativas. De acordo com a Prefeitura de Bandeirantes, até o final da semana será possível confirmar todos os prejuízos, mas eles já decretaram aí estado de calamidade pública, estão esperando a ajuda do governo estadual e federal para essa reconstrução, considerando que a cidade tem 30 mil habitantes apenas, né? E as aulas tiveram que ser suspensas, eles já estão pensando em aluguel social para essas famílias que perderam absolutamente tudo. A gente tinha muita gente desesperada, chorando por lá, né? Pelo menos garantir esse aluguel social por 180 dias. E no meio desse caos todo, felizmente não houve desaparecidos e também não foram registradas mortes. Mas a situação é bem tensa e a chuva vai continuar. Obrigada, Raquel, pelas informações, obrigada pela participação. A gente volta a falar amanhã e mais informações, obviamente, se acompanha também ao longo da programação da RIC TV Record. Agora, 11h49.